petróleo, gás natural, Petrobras, matriz energética, fontes renováveis de energia, geopolítica mundial do setor petróleo. Esse assunto é muito complexo, mas não pode ficar restrito aos técnicos, aos profissionais do setor. O povo, os que consomem derivados de petróleo, os que sofrem na pele as consequências das guerras na busca por reservas de petróleo no mundo, esses precisam entender o que é o setor petróleo. Daí essa série de vídeos que eu preparei. Esse é o assunto do nosso Papo Livre de hoje. O primeiro vídeo vai tratar sobre a origem do petróleo. O que é o petróleo? O que são os que nós chamamos de hidrocarbonetos, que formam tanto o petróleo como o gás natural? Como foi formado? Quais regiões do mundo podemos encontrar os hidrocarbonetos, petróleo e gás natural? O segundo vídeo vai falar sobre a geopolítica do petróleo. Desde o início da indústria do petróleo até hoje, como foi a distribuição das reservas, as guerras que aconteceram, a busca por garantir reserva para o desenvolvimento de cada país. Vamos passar sobre a geopolítica do petróleo. No terceiro vídeo eu vou falar sobre o conceito do poço ao poste, que antigamente era do poço ao posto, quer dizer, do poço, do reservatório onde está o petróleo, até o posto de gasolina. Então, mostrando o que se chama a cadeia do petróleo, desde a exploração até o refino, produção de derivados e sua distribuição. Hoje o conceito é mais amplo, é do poço ao poste, porque você pode produzir energia elétrica também com os derivados do petróleo, e uma empresa de energia pode tratar desde a produção e exploração do petróleo até a entrega da energia elétrica em diversas regiões do país. O quarto vídeo nós vamos falar sobre exploração e produção do petróleo. Onde explorar, dificuldades de exploração, exploração em terra, exploração no mar. E vamos conversar sobre o famoso pré-sal. O que é o pré-sal? Como foi essa tecnologia desenvolvida e dominada pela Petrobras? Por que existe pré-sal no litoral leste do Brasil e no litoral oeste da África? Formação do pré-sal, que pode se garantir com a renda oriunda da produção de petróleo no pré-sal. No quinto vídeo nós vamos falar sobre as refinarias. O que é o refino de petróleo? Você pegar o petróleo, colocar numa torre chamada torre de destilação, com outros equipamentos que nós vamos conhecer, e daí você produzir gás liquefeito de petróleo, que é o gás utilizado na cocção e em outros lugares também, o querosene, tanto de iluminação, querosene de aviação, a gasolina, solventes, óleo diesel, óleos combustíveis em geral, parafina, graxas, óleos lubrificantes, diversos produtos que compõem o que a gente chama os derivados de petróleo. E vamos conversar também sobre a petroquímica, que é como se fosse uma extensão da refinaria em que se produz diversos componentes, principalmente plásticos, polietileno, poliestireno, PVC. O vídeo número 6 nós vamos falar sobre impactos ambientais. Seja impacto ambiental na exploração, na produção, no próprio refino, ou impactos ambientais da utilização do petróleo, impactos ambientais da utilização dos derivados, da uso da gasolina, do óleo diesel, quais são os impactos ambientais que a gente tem
no setor petróleo. O sétimo vídeo nós vamos falar sobre o gás natural, que também são hidrocarbonetos. Sempre que você tem um campo de petróleo, você tem junto a produção de gás natural, que nós vamos ver depois, são hidrocarbonetos mais leves. Vamos aprender a utilização do gás natural, as dificuldades da sua produção, impactos ambientais do gás natural. No vídeo 8, nós vamos falar sobre os substitutos. Não substituto do petróleo como um todo, que isso não existe, mas substituto de alguns de seus derivados. Substituto da gasolina, pode ser o álcool, né? Substituto do óleo diesel, vamos falar do biodiesel. E vamos falar também sobre as energias renováveis. Energia solar, energia eólica, a energia dos ventos. Vamos falar de diversas fontes de energia que não sejam o petróleo e o gás natural. No vídeo número 9, eu quero conversar com vocês sobre a Petrobras. Desde a sua criação pela Lei 2004, 1953, até hoje, que nós estamos vendo a sua completa destruição. Privatização de refinarias, entregas de campos de petróleo. Vamos analisar tanto historicamente como política, econômica e socialmente qual é o impacto da Petrobras e do seu enfraquecimento. E no vídeo número 10, vamos conversar sobre a matriz energética no Brasil, que é o conjunto de energias que formam a oferta que nós temos para produzir o desenvolvimento nacional. Vamos falar de energia nuclear, o petróleo, o gás natural, sua composição da matriz energética, carvão mineral, carvão vegetal, energia solar, bagaço de cana, energia eólica. Vamos falar um pouco sobre a composição das fontes energéticas que nós temos no Brasil. Esses são os 10 vídeos que eu estou preparando para vocês, tentando sempre utilizar uma linguagem que não seja apenas para técnicos, para profissionais, para engenheiros, para pessoas que já estão habituadas com esse linguajar do setor petróleo, mas principalmente para a população que precisa entender a importância estratégica do setor petróleo na nossa economia e a importância fundamental de se falar sobre a Petrobras. É claro que eu não vou deixar de falar sobre os acontecimentos da Petrobras relativos à corrupção que aconteceu lá dentro, né? Vamos conversar sobre isso e a minha opinião sobre o que deve ser feito para mitigar os impactos de qualquer ilegalidade que porventura tenha acontecido na maior empresa do Brasil.